Olá, está começando mais um Cena Pública, espaço aberto para todos os debates que são de relevância social e que fazem a diferença na vida de todo cearense. Sejam todos muito bem-vindos. E nesta edição, vamos falar sobre a reforma tributária, pois o governo entregou ao Congresso Nacional, no último dia 24, um projeto de regulamentação da reforma. Nesse texto, o governo detalha alguns pontos que constam na reforma aprovada por deputados e senadores no ano passado, mas que ficaram pendentes de regulamentação posterior. Agora, nessa nova etapa da reforma, ela precisa tramitar novamente por Câmara e Senado antes de virar lei. Até lá, deve sofrer modificações em relação ao texto original apresentado. Um fato que é bem comum é a sociedade, isso inclui você de casa, se perguntar se ela vai baixar preços, diminuir impostos e facilitar a vida do consumidor e do empresário. Por se tratar de um tema complexo e com muitas variáveis envolvidas, as respostas nem sempre são simples e diretas. Mas o detalhamento desse tema aqui no Cena Pública vai contar com a contribuição do secretário da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes, que entende do assunto e que vai esmiuçar essa reforma do ponto de vista de um Estado completamente equilibrado em termos financeiros e fiscais como o nosso. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Elmar. É um prazer estar aqui no Cena Pública, esse espaço tão importante para a gente debater temas, às vezes, muito complexos, para que a população entenda cada tema desse e questione aos políticos, aos secretários, como é que está funcionando toda a reforma tributária. Eu queria aproveitar também e deixar um abraço para todo cearense que está nos assistindo. Fabrício Gomes Santos é titular da Secretaria da Fazenda do Ceará desde o começo da gestão do governador Elmano de Freitas em 2023. Doutor em Economia pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, também tem mestrado em Economia pela UFC e é graduado em Economia pela Universidade Católica de Salvador, na Bahia, sua terra natal. É professor universitário com experiência na área econômica, com ênfase em economia monetária e fiscal e finanças públicas. Fazendário de carreira, ocupa o cargo de auditor fiscal contábil financeiro da Receita Estadual do Ceará desde 2007. Foi secretário executivo do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais da Cefaz Ceará entre os anos de 2019 e 2022. Fabrício Gomes também é presidente do Conselho de Relacionamento com o Contribuinte, o CONDECOM, e conselheiro fiscal da Companhia de Participação de Ativos do Ceará, a Cearapar. O ponto central da reforma tributária são a CBS e o IBS, que integram o IVA, o Imposto de Valor Adicionado de Impostos. Serão respectivamente geridos pela União e por estados, Distrito Federal e municípios. Mas, na prática, como isso vai funcionar? Preparamos, então, um conteúdo explicando os pontos bases e depois vamos conversar com Fabrício Gomes sobre eles. A reforma tributária altera o atual sistema de cobrança de impostos para um formato de IVA dual. Serão dois impostos que vão unir, de um lado, 3 tributos federais e, do outro, um estadual e um municipal. Assim, a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, vai unir PIS, COFINS e IPI, que são impostos federais. Já o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, irá unificar o ICMS e o ISS, que são estadual e municipal, respectivamente. Na prática, o IVA funciona sendo cobrado por cada operação de mercadorias e serviços pagos, mas o imposto pago em cada operação gera um crédito que vai ser descontado na etapa seguinte. Vamos exemplificar. Nesse exemplo, vamos usar a cadeia de produção de uma peça de roupa vendida em loja. E para simplificar, vamos usar uma alíquota, ou seja, um imposto de 10%. Um agricultor vende o algodão por R$ 55 a uma tecelagem, já incluído o imposto nesse valor. Assim, dos 55 pagos, 50 vão para o agricultor e 5, ou seja, os 10% de tributo, são para o imposto, o IVA. A tecelagem transforma o algodão em tecido que será vendido para uma fábrica de roupas por R$ 66, sendo 60 de quem vendeu o tecido e 6 de IVA. Mas a tecelagem desconta desses R$ 6 os 5 pagos na etapa anterior, quando o algodão foi comprado. Ou seja, na prática, o imposto nessa fase vai ser de R$ 1.
e assim segue na venda para o lojista e depois para o consumidor final, que também pagam os impostos. A gente viu aí essa explicação básica, né, que facilita o entendimento para todos de como vai funcionar essa cobrança de impostos. Secretário, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui no Cena Pública e a gente já começa assim esmiuçando o que na prática que muda na vida do povo cearense, do povo brasileiro com essa reforma tributária. Pronto, a reforma tributária está se iniciando, né? Foi primeiro entregue, foi aprovada a emenda constitucional 132, agora foi entregue a lei complementar o projeto de lei complementar para ser votado no Congresso. Com certeza haverão mudanças, porque quando chega no Congresso a gente não sabe o que esperar. Tem o lobby dos segmentos econômicos, os lobbies políticos, mas a ideia é que a reforma tributária traga mais simplicidade, tanto para o empresário como para o cidadão também. Então a estrutura tributária vai ficar muito mais leve, mais dinâmica, permitindo que a fiscalização também seja mais ágil, para que a gente possa entregar para a sociedade um modelo tributário simplificado e que isso reduza, por exemplo, o custo do Brasil, que às vezes é muito alto pela insegurança que o empresário tem de investir no Brasil por conta dessa complexidade tributária. Então, com certeza, a reforma tributária vai trazer ganhos para toda a sociedade brasileira. É claro que é um tempo longo ainda, tem muito trabalho pela frente. A transição tributária, por exemplo, vai até 2032 e a transição federativa vai até 2077. Entendi. Agora, sim, esse IBS, que vai estar junto aí, o ICMS e o ISS, né, que são de responsabilidade do Estado e do município, respectivamente, eles vão estar juntos. Isso não vai complicar para separar a retirada? Só para a gente entender, de fato, como é que vai funcionar essa separação, porque o imposto vai ser pago junto, em conjunto, né? Pronto. Existem mecanismos que foram colocados no projeto de lei complementar. Você tem o CBS e o IBS. O CBS, como você já bem falou, é da União. O que estão projetando é uma alíquota de 26,5%, que seria mais ou menos a alíquota referencial, né? 7,7% para a União, 8,8% para a União e 17,7% para estados e municípios. Existe também uma lei que não foi ainda, porque foi objeto de polêmica, que é a criação do Comitê Gestor do IBS. É justamente esse Comitê Gestor que vai regulamentar essa distribuição para estados e municípios. Você tem, vai ser um desafio, claro, entender como é que vai ser distribuído. Também está sendo discutido ainda pelo grupo do Comitê de Sistematização como é que vai ser essa distribuição, o período que vai ser utilizado, porque uma premissa da reforma tributária é que os estados e municípios não percam a arrecadação. Então, a gente tem que usar um período para saber qual é a arrecadação média e, quando for arrecadado o tributo, vai ser distribuído de acordo com aquela arrecadação média de estados e municípios. Os estados estão querendo de 2020 a 2027, mas a União, a Secretaria Especial de Reforma Tributária, não aceitou no primeiro momento, está sendo discutido isso. Estamos vencendo alguns pontos que ainda faltam, mas a ideia é que o Comitê Gestor do IBS faça essa distribuição, num primeiro momento, de acordo com essa média de arrecadação, e depois aí cada estado, cada município vai ter a liberdade de estabelecer suas alíquotas baseadas na alíquota referenciada. Então, esse requerimento que vocês fizeram a partir de 2020 é para não perder impostos, é isso? Para não perder a arrecadação, é isso? Perfeito. A premissa da reforma é o seguinte: estou fazendo uma reforma, mas os estados que arrecadaram, vamos supor, 3 bilhões num determinado período, eu não posso arrecadar menos que isso, porque a gente já tem todas as políticas públicas, todos os compromissos de um estado. Então, como é que eu vou saber quanto é que foi essa arrecadação de todos os estados? Então, a gente está sugerindo um período de 2020 a 2027, vai fazer uma média e minha arrecadação não pode ser menor do que isso. A alíquota vai ser ajustada para que essa arrecadação não caia em nenhum estado, em nenhum município, e aí a distribuição vai ser feita posteriormente, de acordo com decisões do Comitê Gestor. Entendi. Recentemente, em uma entrevista, o governador Eumano de Freitas falou que essa reforma, que é esperada há pelo menos 40 anos, abre aspas para ele, não é a que eu gostaria, mas é a reforma que melhora e muito o atual sistema que nós temos. O senhor concorda com ele e por quê? É muito difícil, como você falou, fazer uma reforma tributária num país tão grande, tão diverso, numa estrutura tributária tão complexa como a ICMS, que a gente vem de guerras fiscais, então cada estado tem seu nicho ali de arrecadação, não quer perder, ninguém quer ceder um pouquinho. Então, a reforma ela foi a possível, como o próprio governador Eumano falou, porque, por exemplo, a transição para o destino só vai acontecer lá em 2077. Para os estados que são consumidores, como é o caso do estado Norte e Nordeste,
a gente queria que fosse mais rápida essa transição. O que é a transição para o destino? Hoje, quando você paga o ICMS, você compra um produto de São Paulo, por exemplo, que a alíquota é 7%, 7% do tributo que o consumidor cearense paga fica para São Paulo fazer suas políticas públicas. E aí a diferencial de alíquota, os 20%, se for uma alíquota cheia, os 13% fica aqui para o Estado. Isso não é justo, porque o contribuinte cearense está pagando para as políticas públicas de São Paulo. Na reforma tributária, não, vai ser para o destino. Então, toda a arrecadação, todo o tributo que for pago pelo cidadão cearense vai ficar no Estado do Ceará. Só que essa transição é lenta, até 2077. Então, tem pontos da reforma que o Ceará gostaria que fosse de outra forma. Tem pontos da reforma que Bahia gostaria que fosse de outra forma. Então, é assim, foi a reforma possível. Eu acho que é um ganho para o cidadão brasileiro, para o cidadão cearense, porque você vai ter um modelo tributário muito mais simplificado. Então, mesmo não sendo o ideal, a gente vai começar a construir agora um país com um sistema fiscal muito mais eficiente. Pois é, e essa reforma tão grande da forma que ela está sendo feita, ela também é um eterno toma lá da cá, né? Porque aí você dá para um estado, tira de outro, existe esse lobby intenso para que todos os textos sejam aprovados, tentando se adequar às necessidades dos estados, né, secretário? Sim, com certeza. O governador Almano, já que o senhor citou, ele fez uma fala muito importante no evento que aconteceu aqui, o Concefaz e o Confaz, o último foi aqui no estado do Ceará. Ele falou o seguinte, que a gente tem que aprender a pensar no Brasil. É claro que a gente tem os interesses do Ceará, mas se todos os estados também estiverem juntos para a gente pensar no Brasil, fica mais fácil esse consenso, todo mundo junto por um país melhor. Então é importante a gente ter sempre isso em mente. Por exemplo, o estado do Ceará, com a liderança do governador Elmano, a gente conseguiu colocar dentro da reforma pontos importantes, como é o caso das EPE, a Zona de Processamento e Exportação que a gente tem aqui no Ceará, e como é o caso das energias renováveis, que o Estado do Ceará tem um grande potencial e vão ter tratamento diferenciado na reforma tributária. Mas é aquilo que você falou, quanto mais a gente puxa para o lado, fica mais difícil de aprovar. Mas eu acho que o Brasil está imbuído no espírito de crescer, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de melhorar o modelo tributário, e a gente está caminhando bem. As reuniões que foram feitas agora para a lei complementar, muitas discussões, muitas divergências, mas conseguiu chegar a um texto que eu acho que é o possível e que com certeza vai ser melhor para o Brasil e para o Estado do Ceará. E com bom senso a gente consegue tudo, né? Perfeito. Porque é importante a gente ter bom senso nesse contexto. Agora vamos citar um ponto que é importante para a maioria absoluta da população brasileira e, por consequência, da população cearense, que é a cesta básica. A reforma promete deixar ainda mais acessível esses produtos da cesta básica. Quais os benefícios na prática, secretário? A ideia é que você tenha 3 alíquotas no IBS. Na verdade, uma alíquota cheia, que seria a referencial, uma alíquota média, que aí seria de 50%, ainda está sendo discutido qual seria esse valor, e isenção. A cesta básica, no caso, seria como isenção, mas a gente tem um problema no ICMS que cada vez mais, até por conta da guerra fiscal, os estados foram colocando produtos que muitas vezes não eram de cesta básica. Então, ainda está para ser definido quais são os produtos e eles serão isentos. É importante para a sociedade, principalmente as pessoas que mais precisam, que tem aqueles produtos da cesta básica com essa isenção para que o preço do produto seja mais barato e as pessoas possam comprar. Isso é importante, né? Porque a gente consegue aí capilarizar essa chegada desses produtos essenciais para mais pessoas a custo sem impostos, digamos assim, né? Isso. Sem imposto, o IBS no caso. E também ainda tem na reforma tributária a questão do cashback. Aquelas pessoas de baixa e baixa renda, elas vão poder fazer o pagamento e receber de volta aquilo que cobrou de algum tributo, algum produto que não estivesse na cesta básica, por exemplo. E esse cashback ainda não está definido como vai ser, se vai ser por meio do cadastro único, o cartão do Bolsa Família, ainda há uma discussão nisso. Ainda há uma discussão, tem muita discussão pela frente ainda, como eu falei, a lei complementar, o projeto de lei complementar está lá para ser aprovado, o projeto do governo federal, mas antes disso, por exemplo, foram vários projetos fatiados de senadores, de deputados diversos que estão lá no Congresso. Então, agora é a hora de todo mundo se unir com espírito, com bom senso, para que a gente aprove a melhor lei complementar possível para que o Brasil e o Ceará cresçam cada vez mais. Agora, além da educação, nosso Estado é referência em outros pontos, né? O investimento em saúde, os investimentos públicos. Nós somos um dos estados que mais investe em segurança pública e nós somos referência nacional em equilíbrio fiscal e financeiro, né? Uma reforma desse tamanho tem um impacto menor, ela passa menos agressiva, digamos assim, em estados organizados e equilibrados como o nosso?
Não, com certeza. Eu costumo dizer que, tirar uma brincadeira aqui, que até casamento fica mais difícil se as contas não estão equilibradas. Qualquer relação fica mais difícil se as contas não estão equilibradas. Não é diferente no setor público. Se você tem as contas equilibradas, como é o caso do Ceará, há muitos anos, vem diversos governos mantendo essa sustentabilidade. Hoje a gente tem um Estado equilibrado, sustentável, mesmo com as dificuldades que passamos em 2023 por conta de queda de arrecadação de combustível, energia e comunicação, por conta das leis aprovadas no governo Bolsonaro, o 92 e 94, que reduziu drasticamente as alíquotas sem avisar os estados. Então, estados e municípios sofreram em 2023, mas finalizou o ano com resultados muito positivos. O estado do Ceará, por exemplo, se eu pegar o que sobrou de disponibilidade, vou falar de uma forma mais simples para o povo entender. Claro. Depois de tirar todas as obrigações que eu deixei para pagar, a minha disponibilidade em relação à minha receita corrente líquida, quando eu olho isso em relação a todos os estados do Brasil, a 8ª melhor foi a do estado do Ceará. Então, assim, mostrando que a gente fez o dever de casa, mesmo com dificuldade, a gente fez uma gestão bem feita no quesito de equilibrar as despesas, otimizar as despesas para estarem ali junto com a receita, e ainda sobrou recurso financeiro para a gente poder fazer os investimentos também em 2024. E a reforma trata também do chamado imposto do pecado, né? Sim. Nós estamos falando aí de alguns produtos como cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, que vão incidir mais impostos sobre eles. Quais os objetivos disso, secretário? Mas para além dos objetivos, assim, como a gente pode equilibrar a balança comercial? Por quê? Porque esses setores, apesar de os produtos trazerem malefícios à saúde, eles são setores que empregam bastante, que têm uma importância econômica, né? Com certeza. É uma dificuldade, ela saiu na lei complementar e na Constituição, produtos que façam mal à saúde ou ao meio ambiente, eles vão ter esse imposto seletivo, como você falou, vulgarmente chamado de imposto do pecado, mas a gente entende também que existem segmentos econômicos que trabalham com produtos nocivos, mas vai precisar uma transição calma para que a gente possa entender sem afetar também os empregos. Existe uma proposta, dentro da proposta está aqui, por exemplo, bebidas alcoólicas. Quanto maior for o grau alcoólico, maior será a tributação. Então, estamos procurando mecanismos dentro da própria lei complementar, da feitura da lei complementar, que a gente possa fazer uma transição para que o povo brasileiro também tenha essa qualidade de saúde, qualidade de meio ambiente, que é importante também. Em contrapartida, os alimentos in natura também vão ter vantagens, né, nessa questão, né? Para que eles entrem na cesta básica, para que as pessoas tenham melhor acesso, não é isso? Isso. A reforma tributária, além do modelo tributário melhorado, ela também olhou para pontos que a sociedade precisa entender, que a gente precisa avançar. É a questão da saúde, as pessoas precisam olhar com mais calma para a saúde, até porque quando você se cuida, quando você tem uma população saudável, isso reduz o custo na saúde. Então, também é importante. E do lado do meio ambiente, a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Queria até deixar um abraço para todos, estamos orando por todos vocês. O governo do estado do Ceará já está procurando o possível para ajudar o governo do Rio Grande do Sul também, mostrando que o clima está complicado. Então, a gente precisa trabalhar o que é de meio ambiente, o que é de energia renovável, o que é produtos in natura, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, tanto na saúde como no meio ambiente. Agora, o arcabouço geral dessa reforma foi aprovado ainda no ano passado. Agora tem essas novas aprovações de regulamentação, passar pelo Senado, pela Câmara novamente. A gente espera que antes das eleições tudo isso esteja sido aprovado. E o Pacheco, o senador Pacheco também e o Lira lá na Câmara também tem esse interesse, né, de deixar isso para a gestão deles, essa aprovação para a gestão deles. Mas depois de aprovado ainda tem um tempo de transição. Como é que vai funcionar isso? Quanto tempo vai levar, Fabrício? Pronto, é o grande desafio, né? A gente está na fase inicial de aprovação do regulamento, de como vai ser a reforma tributária, mas a partir de 26, você já começa a transição tributária, que é a mudança do tributo para o outro. Você começa com a alíquota de 0,1 para o IBS e 0,9 para o CBS. A partir de 27, o CBS já está valendo. Você extingue o IPI, o PIS e COFINS, o IPI só fica para a Zona Franca de Manaus por mais um tempo. E a partir de 2029 começa a transição do ICMS para o IBS, que vai de 29 até 32. Então, são desafios grandes que teremos, principalmente no que diz respeito ao Estado, porque é um período de tempo de alguns anos, onde você vai conviver com os dois modelos tributários.
Então, no caso do Ceará, no caso da Secretaria da Fazenda do Estado, a gente já criou um grupo para estudar isso. A gente também está procurando convênios, acordos com Receita Federal, com o próprio segmento econômico. A gente vai criar uma unidade na Secretaria da Fazenda para fazer essa transição da melhor forma possível. São grandes desafios, mas a gente está estudando de que forma a gente mitiga e faz da forma mais tranquila possível. E toda grande reforma é como uma obra na rua da gente, né? Traz transtornos, mas para um bem maior. Isso é o que é o mais importante. Obrigado, secretário. O Cena Pública vai para um rápido intervalo, mas eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, no @TV Ceará, e no canal oficial da TVC no YouTube, no youtube.com/TV Ceará HD. Mas se você preferir, basta pesquisar lá a TVC, a gente vai aparecer. Você vai acessar, vai ver todo o nosso conteúdo. Aproveite, se inscreve, compartilha. Isso é muito importante para a gente. O Cena Pública volta em instantes. Estamos de volta com o Cena Pública, hoje recebendo o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrício Gomes. Se no bloco anterior falamos exclusivamente da reforma tributária, neste vamos falar sobre como a Secretaria da Fazenda do Estado pode debater com propriedade qualquer reforma, seja ela fiscal ou tributária, já que o Ceará é referência nacional em saúde fiscal e administração do dinheiro público. Vamos entender como funciona o planejamento estratégico da Cefaz, como a Secretaria da Fazenda pensa cada desenvolvimento. A Secretaria da Fazenda do Ceará trabalha para estabelecer um ambiente fiscal robusto, transparente e equitativo. Para alcançar esse propósito, elaborou iniciativas e implementou mudanças para reformular a administração pública e aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade. Então, como funciona a Cefaz Ceará de acordo com seu próprio mapa estratégico? Esse mapa da Cefaz tem 6 eixos. O primeiro deles é para melhorar a vida das pessoas, fortalecer a relação fisco-contribuinte. O segundo ponto, para a integração e propósito público, vai estimular o engajamento do fazendário e reforçar o propósito público. Para a simplificação de eficiência tributária, estruturar um modelo tributário integrado e simplificado. O quarto ponto trata da governança fiscal baseada em tecnologia e informações concretas, ou seja, vai estabelecer governança fiscal moderna e orientada por dados. E para a sustentabilidade fiscal, aprimorar a gestão de fisco do Estado. Para o meio ambiente, que não é menos importante, e a tributação verde vai alavancar a política estadual em energias renováveis e promover a sustentabilidade ambiental. Esse é um planejamento robusto, né? E até por isso, secretário, eu queria que o senhor explicasse como é que ele foi pensado e como é que ele vem sendo colocado na prática todo dia, porque se não fizer todo dia, não bate as metas, não é isso? Com certeza. Não é um planejamento robusto, na verdade a gente pensou tudo que estava acontecendo nesse momento para planejar até 2032, porque a reforma tributária vai afetar o dia a dia do fazendário, a forma de trabalhar do servidor público. Lá na Secretaria da Fazenda a gente é dividido em 3 secretarias executivas. Você tem a Secretaria Executiva da Receita, que cuida mais dessa parte da reforma tributária, da arrecadação dos tributos próprios. Você tem a Secretaria do Tesouro Estadual, que é onde você cuida, faz uma gestão fiscal, você trabalha com dados, fazendo um acompanhamento do equilíbrio da sustentabilidade fiscal. E você tem uma secretaria que é aquela que toma conta da casa, de planejamento e gestão interna. Então a gente fez esse planejamento buscando pegar tudo o que estava acontecendo naquele momento, como reforma tributária, como a questão das energias renováveis, do meio ambiente, uma tributação verde, porque a partir do momento que você vai dando isenção para as energias renováveis, você também está perdendo a arrecadação. Então, a gente tem que trabalhar também essa transição até o final da reforma tributária. São grandes desafios, mas a gente valorizando também o servidor fazendário, o colaborador fazendário, é uma coisa muito importante essa união dos terceirizados com o servidor público. Essa integração é uma palavra que eu falo desde o primeiro dia que eu assumi a gestão como secretário da Fazenda. Então é importante a gente ter essa integração das pessoas acreditando no projeto para que a gente consiga entregar cada vez mais
e melhores serviços para a sociedade cearense. Então, como fazer para manter um planejamento desse de longo prazo, tendo em vista obstáculos como a Lei Complementar 192 e 194, que foi editada pelo então presidente Jair Bolsonaro, fez com que o Estado perdesse, não só o do Ceará, mas todos os estados, perdessem bilhões, né? Nós estamos falando aí de arrecadação de energia, de combustível, comunicação. Como é que faz isso com um negócio tão grotesco como o que foi feito pelo governo federal na gestão passada? Pronto, causou uma dificuldade para os estados e municípios no final de 22 e 23, porque a perda de arrecadação do Ceará em 2022 foi em torno de 1,8 bilhão de reais, 2023 foi quase 2 bilhões de reais, a arrecadação de 22 a gente recuperou um pouquinho, que teve aquela compensação da União, mas o que eu perdi em 2022 ou em 23 eu vou perder em 24, porque é uma perda estrutural. Minha alíquota, que era, por exemplo, de combustível era 29, passou para 18, 20 agora em 2024, mas eu não recupero mais essa receita. Então, é uma dificuldade grande imposta, mas a gente tem, dentro da própria Secretaria da Fazenda, a CODIP, que é uma coordenação que fica olhando toda a estratégia da Cefaz, e a gente vai adequando de acordo com as necessidades. Reforma tributária, aí minha coordenadora vai me dizer, você está precisando de um setor específico para tratar de reforma tributária, e a gente vai criar esse setor específico. Gestão fiscal, você está precisando olhar mais a qualidade do gasto, porque a partir do momento que você tem uma perda de arrecadação, você tem que ver onde é que você pode ajustar no gasto público. E é o que foi feito desde o começo da gestão Mano. A gente foi ajustando os gastos públicos para que ele fique sempre ali próximo da receita ou abaixo da receita, para que a gente tenha poupança pública para fazer os investimentos necessários. Então, passamos essas dificuldades, finalizamos 2023 com resultados positivos também. Pois é, essa situação quase fez a gente virar o ano de 2022 para 2023, o último da gestão de Bolsonaro, no vermelho. Mas como nós tínhamos um equilíbrio fiscal muito azeitado, né, muito pronto, muito equilibrado, a gente conseguiu passar no azul. E aí acaba de sair o Balanço Geral do Estado deste ano, que traz o ano de 2023, que tinha algumas preocupações, porque o impacto da 192 e 194, ele ia seguir por alguns meses ainda de 2023. Esse Balanço Geral do Estado, para que as pessoas entendam, basicamente, ele é um instrumento fundamental de transparência, obrigatório para todos os estados, e lá traz todos os indicadores, né? O que foi gasto, o que foi arrecadado e o que foi investido. O balanço geral é fundamental. Como fechamos o balanço de 2023, secretário? Bom, fechamos com resultados positivos. Por exemplo, a dívida pública a gente reduziu em 700 milhões, ficando no percentual de 29,73%, a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida. Esse percentual, pela legislação que a gente tem no país, pode chegar até 200%. É claro que a gente em nenhum momento quer chegar a 200%, a gente reduziu esse percentual. A gente teve um superávit primário de um pouquinho mais de meio bilhão de reais. A gente finalizou o ano com disponibilidade, como eu tinha falado, acho que foi no bloco anterior. A gente está entre os 8 maiores disponibilidades de caixa, tirando as obrigações. Esse é um indicador importante, ele está lá no balanço. Ele está também nos relatórios de gestão fiscal do ano de 2023. A sociedade tem que olhar, acompanhar o balanço, como você disse, é um instrumento de transparência. A população, a gente tenta escrever de uma forma bem simples, apesar da dificuldade e complexidade que é as finanças públicas e a contabilidade pública, a gente tenta falar da uma forma mais simples possível para que a população entenda e fiscalize. Porque é importante a população fiscalizar, claro que precisa fiscalizar da forma correta, porque muitas pessoas aproveitam alguns números, distorcem os números para darem notícias falsas que acabam comprometendo a imagem da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado. É importante a gente olhar os sites oficiais, ouvir de quem entende, que existe muita gente que entende finanças públicas e contabilidade pública, e acompanhar de perto para que essa transparência seja cada vez mais forte. E o site oficial está aparecendo aqui na sua tela, é para você acessar. Sempre importante a gente acreditar nos veículos oficiais, né, em quem está fazendo o trabalho todos os dias. Agora, é interessante a gente falar também, Fabrício, que o imposto ele é sempre cobrado pensando nos mais pobres. Tira-se de quem tem mais, cobra-se de quem tem mais, para criar políticas públicas para quem tem menos. Pensando nisso, e no balanço geral de 2023, a gente vai investir mais nesse ano, pensando nisso nas políticas públicas, o que a gente pode esperar em 2024? Não, com certeza. A ideia sempre do tributo é você tirar de quem tem mais para dar a quem tem menos. Então, a gente faz a arrecadação tributária
a gente tem, por exemplo, uma alíquota de TCMD, que é 8%, é o limite que a gente pode estar, porque o patrimônio e a renda é uma tributação direta. Quando você vai para bens e serviços, é uma tributação indireta. Muitas vezes o pobre paga o mesmo imposto que os mais ricos, no caso do ICMS, no caso do ISS. Por isso a questão da cesta básica, isentar a cesta básica para que a população mais pobre possa ter acesso. Então, a gente vai continuar tentando otimizar a arrecadação de forma justa, para que a gente possa ter recursos para continuar fazendo as políticas públicas e os investimentos que tanta sociedade cearense precisa. Então, a ideia é manter a arrecadação e continuar fazendo, atingindo aquelas pessoas que mais necessitam de segurança pública, saúde, educação. Essencial a gente olhar para quem mais precisa, muito essencial. Agora eu quero tocar num ponto importante, viu, Fabrício? Porque, assim, há alguns dias o FIJAM, que é um Instituto de Economia com sede lá no Rio de Janeiro, divulgou um estudo que o estado do Ceará tem uma projeção de déficit para este ano, vou até pegar aqui a cola, 3,975 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Isso é fake news, isso é um erro. Como é que a gente pode esclarecer isso para o contribuinte cearense? Pronto, na verdade, como eu te disse, finanças públicas e contabilidade pública ela é muito difícil, às vezes é complexa, então precisa tomar cuidado com o que a gente faz. Eu até liguei para o responsável pelo estudo, para o Jonatas, e conversei com ele, por quê? Ele olhou o déficit olhando o balanço orçamentário. O que é o balanço orçamentário? Lá no balanço orçamentário eu tenho a previsão inicial de receitas e despesas orçamentárias. Tudo que entra e tudo que sai? Que vai sair. É uma projeção para o ano do orçamento. Então, tem que ser igual. A primeira tem que ser igual pelo caso do princípio do equilíbrio orçamentário. Perfeito. Ao decorrer do ano, você vai tendo excesso de arrecadação, ou você teve superávit financeiro do exercício anterior, você vai fazendo créditos adicionais no orçamento. Então, vai sendo atualizado. Aí é outra coluna, você vai atualizando receita prevista atualizada e despesa prevista atualizada. O que é que ele fez? Ele pegou essa conta, fez receita menos despesa, e ele está dizendo que o estado do Ceará está projetando um déficit de 3,975 bilhões de reais. Conversei com o Jonas, ele disse que o objetivo do estudo não era nem esse que foi aproveitado pela imprensa, mas ele cometeu assim, um equívoco, porque quando eu olho o ano anterior, como eu tinha falado aqui, a gente foi o 8º estado com maior disponibilidade, com maior superávit em relação à receita corrente líquida, superávit financeiro. Então, se eu tenho esse recurso poupado, eu vou adicionar no orçamento de 2024. Então, se eu pegar os 12 estados que melhor terminaram 2023, com maior superávit, você vai olhar no estudo do FIJAM, 7 deles estão lá como os maiores déficits. Por quê? Porque ele esqueceu de analisar o que eu tinha em caixa. Então, se eu tenho caixa para gastar, não quer dizer que eu estou desequilibrado. Eu fiz uma poupança, e muitas vezes é recurso vinculado. Por exemplo, o estado do Ceará, ele tem recebido precatório do Fundef. Acho que a imprensa toda está noticiando ao longo de alguns anos. Então, sobrou o recurso do Fundef do ano passado e eu sou obrigado a suplementar o meu orçamento desse ano na despesa. Só que eu não tenho uma correspondente receita, porque a receita já foi contabilizada no ano passado. Sim. Então, desse déficit aí, tem outro ponto importante, que o relatório do balanço orçamentário ele é bimestral, ele pegou do primeiro bimestre. No primeiro bimestre, a gente está fazendo uma operação de crédito, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dela, se você me permitir, claro. Porque também é outro equívoco que estão cometendo. É uma reestruturação de dívida. Eu estou pegando uma dívida cara, trocando por uma dívida barata e estou reduzindo o que eu pago de serviço da dívida. Eu estou economizando para o Estado. Sim. É mais ou menos um cidadão, um servidor público, ele tem uma dívida no cartão de crédito e ele faz o consignado, porque os juros é muito menor, ele paga e fica pagando menos e tem economia. Então, ele pegou o balanço orçamentário do primeiro bimestre, eu tinha suplementado o orçamento, porque o Tesouro Nacional exige que eu faça uma declaração junto com o governador, que existe dotação orçamentária para fazer aquele empréstimo. Então, entrou a receita, a despesa, na despesa atualizada orçamentária tinha esse valor de em torno de 2,9 bilhões de reais, e só vai atualizar a receita agora em março. Então, quando sair o relatório, o balanço orçamentário do segundo bimestre, isso vai estar equalizado. Então, eu vou equalizar 2,9 bilhões, daqueles 975. Aí fica faltando 1 bilhão e alguma coisa. 1 bilhão e alguma coisa é superávit que veio do exercício anterior, sim, que ao longo do ano eu vou criando crédito adicional, porque eu tenho um recurso. Sim. Então, eu vou usar esse recurso para fazer os investimentos desse ano. Então, foi um equívoco.
feito pelo Fijan, voltando à operação de reestruturação, só para o público entender que muitas vezes sai na imprensa que o Estado do Ceará está com dificuldade financeira porque está fazendo operação de crédito. Eu fiz outras operações de crédito, eu tenho várias operações de crédito aqui que eu estou pagando ao longo dos anos para fazer investimentos e eu tenho uma carteira. Só que eu olho para aquela carteira e vejo, poxa, tem algumas que estão com juros altos. Por que eu não troco por uma operação mais barata? Foi isso que eu peguei as operações caras, fiz um empréstimo junto com o Banco Mundial, tanto é uma boa prática que não consome espaço fiscal. Então, assim, é uma prática recomendada pelas melhores literaturas de gestão financeira, você trocar dívida cara por dívida barata. Resumindo, otimizou os custos e valorizou o dinheiro público. Não é isso? E só para deixar muito claro, a gente não tem déficit nenhum, quem dirá de quase 4 bilhões, né? Não tem déficit nenhum. Como eu falei, foi um equívoco, porque se a gente virou com disponibilidade de caixa com superávit financeiro, eu vou suplementar o orçamento e eu não vou ter a correspondente receita, porque a receita já ficou no ano passado. Então, todos os estados, por isso que dos 12 estados que tiveram melhores resultados de superávit, 7 deles estão no estudo Fijan como se fossem ter déficit em 2024. Além do que, se eu tenho um déficit, se no ano eu junto um dinheiro, muito dinheiro, e gasto no outro, é natural que eu tenha déficit, mas não quer dizer que eu estou desequilibrado. Não. R$100 por exemplo, juntou R$100 mil para fazer uma viagem no ano de 2024. Você vai gastar esses R$100 mil fazendo sua viagem e a sua receita não se manteve. Você juntou com a receita do ano passado. Sim. Vai ter um aparente déficit, mas não é insustentabilidade de suas contas. Ficou muito claro, secretário, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem mais Cena Pública e a gente conta com a sua audiência. Cena Pública de volta para o nosso terceiro e derradeiro bloco. De antemão, quero agradecer a sua companhia, que sempre prestigia nossos debates. No programa de hoje, o nosso convidado é Fabrício Gomes, atual secretário da Fazenda do Ceará e fazendário de carreira, já que há mais de 15 anos é servidor público do nosso estado. Como fazendário, o secretário Fabrício sabe o quão importante é a educação fiscal de todos os cidadãos, embora esse seja um processo bem lento em todo o país. Aqui no Ceará, há 25 anos, a Cefaz lançou o PEF, o Programa de Educação Fiscal, que está disponível para os cearenses de diversas formas e gratuitamente. Mas a pergunta é, você sabe o que é educação fiscal? O custo dos tributos está presente em praticamente toda a atividade econômica. Quando compramos alguma coisa, no salário que recebemos, nos serviços que contratamos ou até mesmo na própria produção da riqueza nacional. Por isso, entender todo esse processo é fundamental no nosso dia a dia. Isso a gente chama de educação fiscal. O estado do Ceará é referência em educação fiscal. Para isso, criou há 25 anos o PEF, o Programa de Educação Fiscal. Na prática, funciona assim. O programa propõe conscientizar os cidadãos para as funções dos tributos, compartilhar o conhecimento para a gestão pública, fortalecer a ética na administração pública e estimular a participação e o controle social. Como ações, esse programa já implementou várias atividades, como cursos presenciais, cursos online, eventos, projetos educacionais, games e pesquisa e extensão universitária. E os temas abordados no PEF são de grande interesse público, entre eles ética e cidadania, relação Estado-sociedade, função social dos tributos, sistema tributário nacional, gestão democrática de recursos públicos e controle social. Ou seja, o PEF é fundamental para todos os cearenses. Agora, como é que esses cearenses, secretário, podem fazer para ter acesso a esses cursos, a essas formações? A gente tem parcerias importantes que a gente faz com a própria Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Então, são disponibilizados cursos para as crianças, para entenderem melhor, cada vez mais, a educação fiscal, como funciona o tributo, para que ele serve. Também é importante, eu sempre falo também em minhas aulas, sempre que possível, o cidadão entender qual é o papel dele na sociedade, de cobrar dos gestores, de analisar, de olhar os sites oficiais, de
cobrar mais transparência, para que a gente possa cada vez mais ter uma administração pública mais profissional, mais eficiente. Então, o programa de educação fiscal é muito importante. Você também pode acessar, procurar lá no site da Secretaria da Fazenda, tem todo um histórico sobre o programa, falando como você pode ter oportunidades. Tem essas parcerias com universidades e com a própria Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Pois é, e essa educação fiscal proporcionada pelo PEF, que a gente deve buscar esse entendimento, já está sendo levado para as escolas profissionalizantes, do governo do Estado, enfim, tem um trabalho para que as pessoas entendam isso, porque a gente muitas vezes não entende o imposto que paga. O ICMS é claro isso, a gente não entende como é que ele funciona. A maior parte do cearense não entende. E o ponto que eu quero tratar é justamente a incidência desse ICMS, por exemplo, na gasolina. Muita gente acha que o preço final da gasolina é definido pelo Estado, que o Estado pode aumentar e pode diminuir quando quiser. O que a gente sabe, né, secretário, que não é verdade. Eu queria que o senhor falasse até sobre esses valores, como é que é feita essa alíquota, para que as pessoas entendam o que incide em termos de gasolina do ICMS. Pronto, a gasolina é um produto que ficou muito em voga por conta da questão lá no final do governo Bolsonaro, em 2022, que ele estava culpando os estados pelo preço do combustível. Você tinha todo um cenário internacional de valorização do petróleo, então assim, o ICMS naquele momento ele era uma alíquota ad valorem, onde você, se o preço aumentava, eu cobrava, era 29%, então era 29% de 10%, 29% de 12%. Então, aparentemente, o tributo estava sendo elevado, mas não estava, era uma alíquota fixa, só que era de valor. Então, o preço variava de acordo com quem estava aumentando o preço, era o petróleo, mas aí acabava que, aparentemente, o tributo aumentava. Só que o que é que foi feito? Hoje o ICMS é ad rem, que é uma alíquota específica por litro de combustível. Independente do preço, você vai pagar pela litragem. Se você consome 20 litros, você vai pagar um valor específico para cada litro que você consome. Então, independente de variar o preço, é o mesmo tributo que é arrecadado para o Estado, no caso da gasolina. E aconteceu o seguinte, mudou-se para essa alíquota de rem e mesmo assim os preços dos combustíveis continuaram subindo, mostrando que realmente não era o problema, não era o tributo. Como agora está baixando. Então a gente não tem mais controle sobre o percentual do preço. Hoje é um valor fixo por unidade do produto gasolina. Então, assim, só para as pessoas entenderem, o ad valorem e o ad rem são termos em latim. O ad valorem quer dizer conforme o preço, então ele vai aumentando conforme o preço. Então, se a gasolina era R$5, era uma porcentagem desses R$5. O ad rem já é um valor fixado no preço, que era algo em torno de 1,22. Segue nesse valor, secretário? Então, passou para 1,37. 1,37. Então, hoje, o que incide do Estado em cima do preço da gasolina é 1,37. Isso, a partir de fevereiro de 2024. Foi uma decisão única nacionalmente. Todos os secretários de Fazenda tomaram a decisão, porque o que é que foi usado? Foi mais ou menos usado a inflação do período. Eu tinha 1,22, houve uma inflação que corroeu os preços, a arrecadação precisa também se atualizar e, por decisão unânime de todos os secretários de Fazenda do Brasil, essa alíquota foi para 1,37. Ou seja, nós temos aí uma gasolina média aqui no Ceará de 5,50, nós temos 1,37 de ICMS, todo o resto é valor adicionado e aí nós temos impostos, nós temos as transportadoras, o ganho dos postos de combustíveis, não é isso? Isso, e a nossa alíquota vai permanecer constante, então se o preço aumentar ou diminuir, não é por conta da alíquota de ICMS em relação à gasolina. E por falar em gasolina, é bom a gente lembrar que nós estamos no período de pagamento do IPVA. Né? Quem decidiu, então, pagá-lo de forma parcelada, né, secretário? O EP, meu IPVA, da Cefaz, está de cara nova, né? Isso está de cara nova. E eu queria que, além de falar, que o senhor falasse disso, falar sobre a aplicação desse recurso. Muita gente acha o seguinte, o meu IPVA tem que ser gasto em asfalto, eu quero asfalto, eu quero malha asfáltica, eu quero que isso tudo melhore. Na verdade, isso não funciona dessa forma, né? Por favor. Não, realmente o aplicativo Meu IPVA está de cara nova, a gente lançou uma nova versão. Vou mostrar aqui, por favor. Ela está mais fácil, o uso é mais fácil, tem novas funcionalidades, então o contribuinte pode acessar, emitir seu boleto parcelado, tirar certidão negativa de débitos, aproveitando e lembrando que vence agora, para quem parcelou dia 8, a penúltima prestação, né? A gente está em maio, penúltima prestação,
Então, não esqueçam de pagar. O aplicativo em breve vai ter novas funcionalidades também. Em relação ao imposto, a gente tem no Código Tributário Brasileiro, divide lá em 3 espécies: imposto, taxa e contribuição. Aquele tributo que é vinculado são as taxas, ela tem que ser gasta com aquilo que foi proposto. O imposto não, ele é de livre gasto, pode gastar com qualquer coisa, não necessariamente precisa pegar o IPVA e pagar e investir em estradas. É um tributo livre, o gasto tanto do ICMS como do IPVA, como do ITCD, o conceito de imposto já diz isso, que você não pode vincular o gasto do imposto para nada em específico. Entendi. Agora, sim, é bom a gente dizer também que existe uma divisão desse imposto. Então, vamos fazer aqui, se você paga R$100, aí nós temos uma divisão para o Estado, para o Fundeb e também para o município, não é isso? Como é que funciona? Na prática, o Estado fica com 40% mais ou menos do IPVA, porque você tira 20% para o Fundeb, do que sobra você transfere 25% para os municípios e, fazendo a conta, isso fica mais ou menos 40% para o Estado. Então, é importante você pagar o tributo, porque além de estar ajudando o Estado a fazer seus investimentos públicos, você também está ajudando o seu município a fazer esses investimentos. Importante isso. Agora, outro benefício que nós temos aqui é a sua nota tem valor. Outro aplicativo, vou até mostrar aqui para vocês também. Queria que o senhor falasse como é que ele funciona, inclusive dá desconto no IPVA, não é isso? Pronto. Importantíssimo você baixar o aplicativo Sua Nota Tem Valor. Ele, além de dar desconto para o IPVA, ele também gera prêmios, tanto para quem está pedindo o cupom fiscal, como para instituições cadastradas. Então, além de você ter o desconto do IPVA, você também está ajudando instituições beneficentes. É importante esse aplicativo, é importante a gente ter a consciência. E tem prêmios. E tem prêmio, tanto para o contribuinte como para as instituições. E é importante a gente estar pedindo a nota fiscal. Outro dia, quebrando o protocolo também aqui, eu estava no aeroporto, um secretário estava na minha frente na fila, um secretário do Estado, não posso dizer o nome, mas estava na frente da minha fila, ele não tinha me visto, né? A atendente perguntou: quer a nota? Ele: não precisa não. Aí tomou bronca, claro, porque é importante você pedir a nota, porque o tributo chega nos cofres estaduais e a gente consegue fazer as políticas públicas necessárias para toda a população. Isso é uma questão de cidadania, né? Eu queria também falar do programa Contribuinte Pai d'Égua, né? Como é que ele funciona? Eu sei que é um programa de conformidade ali, de autorregulação, teve até a premiação recentemente. Como é que funciona o Contribuinte Pai d'Égua, secretário? Pronto, é um programa de conformidade, cada vez mais os fiscos procuram essa aproximação com o contribuinte, para que a gente possa ter uma relação não de choque, uma relação de ajuda, onde é importante o Estado arrecadar, é importante as empresas terem uma justiça tributária. Então, a gente dá a oportunidade de se autorregularizar, a gente acompanha indicadores, aquelas melhores empresas dentro desses indicadores, elas são premiadas por bom contribuinte pai d'égua, como diz. Então, é um programa importante para o Estado do Ceará também. E o mais interessante é que, sim, existe uma coibição da sonegação de impostos feita pelo próprio contribuinte, tem isso também, né? Porque combater a sonegação de impostos é uma questão de cidadania, é o nosso dinheiro que está sendo sonegado, no caso. Com certeza, existem muitas empresas sérias, a maior parte das empresas tem essa seriedade, elas muitas vezes cobram da gente, às vezes até fazem uma denúncia, porque é difícil competir com quem está sonegando. A sociedade tem que entender que não existe um setor público forte se a gente não tiver um setor privado pujante. E da mesma forma, não tem um setor privado bom se você não tiver um Estado forte, equilibrado, sustentável. Então, a gente tem que caminhar juntos nesse processo para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população cearense. Então, é importante essa cidadania. A gente começou falando de programação de educação fiscal, vale para todos, vale para a criança, vale para os mais velhos, vale para o empresário, vale para o servidor público. A gente tem que caminhar junto por um futuro melhor para o Ceará. É isso. E essa educação fiscal, que é basicamente o tema desse bloco, ele nos permite entender esses processos, entender como é importante a gente pedir a nota fiscal, porque não é por um controle do Estado saber quanto a gente gasta, não tem nada a ver com isso. Tem uma questão de cidadania, tem uma questão do bem-estar fiscal do Estado. E quando a gente tem essa educação, a gente consegue discernir o que é fato e o que é fake em relação aos tributos, né, secretário? Então, com certeza. A cidadania a gente tem que aprender desde cedo, por isso é importante o programa de educação fiscal. Pedir a nota é um ato de cidadania, principalmente com aqueles que mais precisam. Porque, como a gente falou no começo, a arrecadação de um Estado é tirar de quem pode mais
para dar para quem pode menos. Então, numa situação de uma pandemia, numa situação de calamidade pública, como a gente está tendo no Rio Grande do Sul, é importante o Estado ter forças para melhorar a vida das pessoas. Queria até que o senhor reforçasse que todas essas informações, tudo que o contribuinte precisa saber, está disponível no site da Cefaz e no Instagram da Cefaz também, né? Perfeito. A gente tem o www.cefaz.ce.gov.br. Acessem lá que tem todas essas informações. Podem acompanhar o Instagram da Cefaz. Quem quiser também pode acompanhar meu Instagram, que eu estou sempre falando sobre gestão pública, tirando dúvidas. É importante esse espaço aqui de vocês, porque a gente consegue passar para a sociedade de uma forma mais clara tudo que acontece no poder público. E isso é muito legal, muito bacana. Eu acompanho o Instagram do senhor, o Instagram da Cefaz, e muitos contribuintes, muitos cearenses vão lá, olha, agora ficou claro, agora eu entendi. Esse espaço, como a gente está abrindo aqui no Cena Pública, também deixa muito mais à vontade o cearense com relação aos tributos e à participação da Cefaz, né? Isso, e a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas, receber críticas também construtivas, claro, porque a ideia da Secretaria da Fazenda, a ideia do Governo do Estado é cada vez mais avançar e melhorar a qualidade de vida do povo cearense. Muito embora a gente fale do site, a Cefaz também ela está de portas abertas. A Secretaria da Fazenda, que fica no centro de Fortaleza, ali no entroncamento com a Praia de Iracema, e existem, inclusive, um museu, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto lá. Pronto, dentro do próprio programa de educação fiscal, a gente tem um centro de memória, onde a gente faz alguns eventos para as crianças, para as escolas públicas. Então, venham conhecer, é aberto ao público, está disponível, tem um site também, não vou lembrar agora qual é o site, mas procura lá no Google, na Secretaria da Fazenda, você tem lá todo o centro de memória. E tudo gratuito, né? Para deixar tudo gratuito. É importante. Obrigado, viu, secretário? O Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença do secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Fabrício Gomes. Quem quiser rever o programa de hoje, pode acessar o canal da TVC no YouTube, onde há essa e todas as outras edições do Cena Pública. Obrigado pela sua companhia, que é sempre importante, a sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com mais debates relevantes e interessantes para todo o estado do Ceará. Queria dedicar essa edição a todas as vítimas e a todos os gaúchos lá do Rio Grande do Sul, que a gente tem torcido bastante e com fé em Deus vai dar tudo certo. Até a próxima edição do Cena Pública.